Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre o Catecismo da Igreja Católica, mais especificamente sobre o Credo, que está na primeira parte do Catecismo. No nosso último programa, nós havíamos começado um novo parágrafo que trata da figura do Pai. Nós vimos como os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes disso, eles têm que responder a uma série de perguntas que tem também esta fórmula ou essa forma trinitária, em que eles respondem sobre a fé no Deus que é Pai, no Deus que é Filho, no Deus que é Espírito Santo. Mas vimos, por outro lado, que os cristãos não são batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome, porque o nosso Deus é um só. Vimos que o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da vida e da fé cristã. É o que nos caracteriza do ponto de vista do conteúdo da fé, e naturalmente também da prática, como cristãos. Os judeus também adoram o Deus único, os muçulmanos também adoram o Deus único, mas nós adoramos o Deus único que é uno e trino. Essa é a nossa marca característica. Portanto, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa vida cristã. E, ao mesmo tempo, é a fonte de todos os outros mistérios. A Igreja, o mistério da Igreja se ilumina à luz do mistério da Trindade. Os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, o próprio matrimônio se iluminam à luz do mistério da Trindade. O nosso catecismo fala, no parágrafo 234, que a Santíssima Trindade é o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia das verdades da fé. Já tivemos oportunidade em programas anteriores de falar sobre esta hierarquia das verdades da fé que está lá no Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes. Do que se trata essa hierarquia das verdades? Não é que certas coisas são mais verdadeiras do que outras, é que existem certas verdades da fé que estão no núcleo da nossa identidade cristã. E no núcleo mais central está justamente o mistério da Santíssima Trindade. Então, na linha das verdades a serem acreditadas, a Santíssima Trindade é o mais central ou o primeiro de todos os dogmas, do qual derivam todos os outros, enquanto que outras verdades, elas são igualmente verdadeiras, mas a sua relação com a nossa salvação é um pouco menor, e com a nossa própria identidade também. Toda a história da salvação é a história das vias e dos meios do revelar-se do Deus vivo e verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. E aqui nós estamos mais uma vez no diretório do Catecismo Geral da Igreja Católica, feito pela Congregação para o Clero. Então, nesse grupo de parágrafos que nós estamos abordando, nós queremos mergulhar um pouco mais sobre a revelação do mistério da Santíssima Trindade, de que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé sobre esse mistério, e de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio benevolente de criação, de redenção e de santificação. Então vejam que esse parágrafo 2, que envolve vários itens do nosso catecismo, é um parágrafo bastante importante, porque ele toca aí o núcleo da nossa fé. No parágrafo 236, nós vamos entrar então já um pouco mais na terminologia própria da doutrina trinitária. Os padres da Igreja, quem são esses padres da Igreja? Não são os padres de hoje. Santos padres são
doutores da igreja, pessoas que viveram nos 7 primeiros séculos do cristianismo e que lançaram as bases da linguagem, da doutrina, da celebração da própria igreja. Os padres da igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia, designando com o primeiro termo o mistério da vida íntima do Deus Trindade e conseguindo todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. Isso aqui merece um pouquinho mais de explicação, porque já não é um parágrafo tão simples assim. Então temos aqui 2 expressões com as quais nós não estamos tão acostumados. Estamos acostumados a falar em teologia, mas teologia enquanto estudo ou ciência da fé. Aí nesse sentido existem faculdades de teologia. Os padres, como seminaristas, né, ainda devem fazer um curso de filosofia, um curso de teologia. E existe também a teologia para leigos. Então, nesse sentido, teologia é a ciência da fé. Mas a teologia, enquanto estudo sobre Deus, diz respeito, é uma palavra que diz respeito ao mistério da vida íntima de Deus. Ou seja, é a vida de Deus lá no céu. Nós também usamos na teologia a expressão trindade imanente. É aquilo que Deus é em si. Antes da criação do mundo, antes da vinda de Jesus, antes da criação do ser humano, antes do pecado, antes da história, Deus simplesmente é. Eu sou aquele que sou. E custou muitos séculos até que a igreja, à luz da palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo, pudesse formular com um pouquinho mais de clareza o que se pode conhecer sobre a intimidade de Deus. Então, o mistério de Deus na sua intimidade é chamado de a trindade imanente, ou a teologia. Estudo de Deus em si. Enquanto que a economia não tem nada a ver com dinheiro, nem com finanças, nem com administração. A palavra grega, oikosnomos, né, a lei da casa, ela se refere ao que Deus fez para se revelar e para revelar o seu projeto de amor e para nos comunicar a sua vida. Então a história da salvação é Deus agindo na economia da salvação, é Deus se manifestando, é Deus operando no meio do seu povo. Então, através da economia, nós conseguimos chegar à teologia, nós conseguimos chegar à visão, ainda apenas intuitiva ou intelectual, da realidade de Deus no seu mistério. Por outro lado, é a partir da trindade imanente, é a partir da vida de Deus em si, que nós podemos ver iluminadas de maneira mais brilhantes, mais claras, as ações de Deus na história da salvação. A economia, pela economia se chega à teologia, mas é a teologia que ilumina a economia. Então as obras de Deus revelam o que ele é em si mesmo. E inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo de modo similar entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se no seu agir. Quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto mais vamos compreender o seu agir. Assim também com Deus. Queremos conhecer sempre mais as obras de Deus em nós. E a partir das obras de Deus, deixar o nosso espírito se elevar para podermos conhecer quem é Deus em si mesmo, em seu mistério, desde toda a eternidade. Amém.